Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos gravar mais um vídeo do canal Jardim em Vasos. Eu sou o Francisco. Hoje nós vamos falar um pouco sobre vasos para orquídeas. Em especial para orquídeas epífitas. Aquelas que dão em árvores, aquelas que não são da terra. Então nós temos vários tipos de vasos. Temos de vários tipos, modelos, tamanhos, de vários materiais. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Para você escolher um vaso, depende. Onde você vai deixar, por exemplo, a sua orquídea. Qual o local que você vai colocar ela? Você vai colocar num ambiente, por exemplo, numa sala de recepção, vai deixar ela na sombra, vai deixar ela meia sombra, vai deixar ela no local sombreado, por exemplo, com sombrite, embaixo de árvores. Tudo vai depender do local onde você vai deixar essas plantas. Também vai depender do clima de cada local. Aonde você mora é um lugar muito seco, muito quente. É um local onde chove pouco. É um local onde chove muito. É um local frio. Então tudo vai depender disso. Vai ficar, por exemplo, embaixo de uma cobertura. Vai ficar fora de uma cobertura. No tempo, quer dizer, mesmo embaixo de sombrite, embaixo da árvore, mas vai ficar fora de uma cobertura artificial, que não vai cair água ali, não vai chover ali. Tem que levar em conta também o tamanho de sua orquídea, que o vaso não pode ser exatamente do tamanho da sua orquídea, porque vai começar a comprimir as raízes, vai inibir o crescimento. Porque se não cresce as raízes da planta, também a tendência da planta é não crescer ou crescer muito menos, qualquer planta. Se você coloca, por isso que uma planta, por exemplo, que ela é um arbusto na natureza, quando você coloca em vaso, ela não passa aí de 1 metro, 80 centímetros. Por quê? Porque você comprime as raízes delas e aí inibe o seu crescimento. Você vai ter vasos, ver qual drenagem que você quer para esses vasos, porque também cada vaso depende do material que ele é feito, porque aí ele é mais drenável, absorve mais água, absorve menos água. Então, tudo isso. Eu vou colocar para cada material que eu vou falar aqui, eu vou colocar fotos. Vou puxar na internet fotos e vou colocar fotos. Então, nós vamos começar falando dos vasos de madeiras. São praticamente os ideais para orquídeas epífitas. Temos vários tipos de vasos de madeira. Eles também são duráveis, ao contrário do que a gente pensa, quando eles são feitos de uma madeira boa, mesmo que você vai regar, vai cair água ali, eles têm uma boa durabilidade. Só que vamos tomar cuidado. Se a orquídea, se ele não vai ser um cachepô, e sim o vaso onde você vai depositar a orquídea com substrato ali, vai depositar a orquídea, não tenha pintura, em especial verniz. Mesmo a pintura à base de água, ela é prejudicial para a planta, não só para a orquídea, como para várias e várias plantas. Eles são bem vasados,
Então faz com que a orquídea respire bastante por suas raízes, favorece essa aeração, né, a corrente de ar, para que essas raízes respirem e troque a umidade com o ambiente. Temos o vaso de barro, são os mais tradicionais, são aqueles que a gente vê vários formatos. Tem em todos esses vasos, tem para você colocar ele na parede, que um lado dele é achatado, tem o redondo, tem o côncavo. Dependendo da sua orquídea, por exemplo, para Cymbidium, você vai ter que ter um vaso mais alongado, né? Então tudo isso, ele vai você vai escolher dependendo também da sua orquídea. Eu esqueci de falar isso no começo, dependendo da sua orquídea. Você tem que pesquisar para ver, por exemplo, Cymbidium gosta de um vaso mais alongado, mais comprido. Já a Phalaenopsis, não, é um vaso mais achatado, entre outras. Então, você vai escolher, vai colocar na parede, com um parafuso lá, ele tem que ser um vaso de um lado achatado. Ele vai ser achatado igual esse. Depois eu vou falar dele. E ele possui uma boa drenagem. Por quê? Ele absorve a umidade. Esses vasos de barro absorvem umidade. Então ele possui uma boa drenagem. Só que a exemplo de outros vasos, nem de cerâmica, tudo que eu ainda vou falar dele, você tem que tomar cuidado, porque eles retêm muitos sais minerais, não só da sua adubação, ele vai retendo ali, inclusive você vai perceber que de repente o vaso seu de barro, ou mesmo de cerâmica, começa a ficar esbranquiçado aqui, Por quê? Aquilo são sais minerais que vão ficando depositados, e assim lá por dentro. Então ele absorve esses sais minerais da água de rega também, porque a nossa água de rega, ela tem sais minerais. A água de torneiras tem sais minerais. Então ele vai absorvendo isso. E com o tempo o seu substrato pode ficar salinizado. E aí vai mudar completamente o pH, esse pH vai começar a prejudicar a sua planta. E às vezes pode causar até uma podridão e até morte da sua orquídea. Por quê? Porque esse substrato vai ficando salinizado, porque do vaso vai passando para o substrato. E ele, eu vou limpar ele, vou tirar a orquídea, vou limpar. É muito difícil limpeza. Por mais que você limpa ali, passando até bombril, dali 15, 20 dias ele vai estar de novo apresentando salinização. Por quê? Você vai fazer a limpeza só superficial. Dentro do corpo dele aqui, ele vai estar com sais minerais lá dentro da carcaça dele, né? Então você não vai conseguir tirar lá. Você vai fazer só limpeza superficial, tanto interna como externa. Então tem essa dificuldade. De repente você vai ter que trocar de vaso de tempo em tempo, descartar aquele e pôr um vaso novo, até ele começar de novo a absorver sais. Demora. Dependendo da sua adubação, vai demorar 1 ano, 2 anos, mas uma hora você vai ter que trocar. Tem os vasos de fibra de coco, que eles vieram para substituir o vaso de xaxim, porque nós sabemos, o xaxim está proibido retirada sua do meio ambiente, por causa da extinção, porque essa planta, xaxim, ela está em extinção. Hoje tem lugares que ela já começou a se refazer, mas é muito difícil os lugares. Então veio de fibra de coco para substituir. Mas temos também que tomar cuidado.
Por quê? A fibra de coco é a casca de coco, eles moem esse coco e depois usa uma cola para fazer aglomeração, para dar formato. Então, tanto o vaso como a placa de fibra de coco, o toco de fibra de coco, eu vou colocar as fotos, segundo muitos especialistas, não só de orquídeas, mas muitos especialistas para samambaia, tudo, diz que essa cola, com o passar do tempo, a água começa a tirar essa cola e levar ela para o substrato, e ela é prejudicial para a sua planta. Pode causar a contaminação e até a morte. Muitos arriscam usar. Eu, por exemplo, antes de todas essas pesquisas que eu venho fazendo, eu tenho 2 samambaias ali na frente, que é nos vasos grandes de fibra de coco. Até hoje, elas estão ok. Só que você não pode comparar a resistência de samambaia com a resistência de orquídea. A orquídea é muito mais sensível até a pragas, e imagina eu com a minha dicção querendo falar em vez de planta, falar planta, às vezes até agora eu estou trocando até o R pelo L, achando que é plagas, não é pragas. Temos os vasos de cerâmica. É o queridinho de muitos. Por quê? Porque os danadinhos são bonitinhos. E se você vai colocar, por exemplo, numa sala, a sua orquídea, claro que não vou falar aqui que você tem que manter a sua orquídea perto de uma janela, de tempo em tempo, colocar ela para uma melhor iluminação. Isso daí é para outro vídeo. Mas muito em recepção. Hoje de manhã mesmo eu estive numa empresa que na sala de recepção tem acho que são 2 maravilhas de orquídea, lá em Nópolis. Maravilhosas as orquídeas. Estão dentro de uns vasos lindos de cerâmica. Muitos nem usam como, vamos falar, vaso furados. Porque se não vir furada, a cerâmica é mais difícil de você furar, você tem que ter uma bloco especial de titânio, para não rachar, para furar certinho. Não, só o de vidia não resolve, mas usam muito como cachepô. Então pega o vaso plástico, coloca ali dentro, esconde totalmente ele, e depois tira esse vaso, leva para um local para lavar. Por quê? Porque o vaso que não tem furo, tem que se tomar cuidado. Não só devido a você perder a planta por causa de fungos, porque mesmo depois que você regou, você tem que deixar ele escorrer bem, porque qualquer umidade que ficar ali, vem fungos, e o pior, claro que perder a planta é chato. Quem gosta de planta detesta perder planta. Quem gosta, igual quem gosta de animaizinhos, animalzinho fica doente, a pessoa só falta adoecer junto. Mas quem gosta de planta também não gosta de perder planta. Sente muito. Mas o pior de que perder planta é outras doenças humano. Por exemplo, a dengue. Entre outras, que mosquito gosta dessa aguinha ficar ali parada e depositada. Aqui na nossa região nós não temos muito problema de febre amarela e tudo, mas temos também tudo isso, febre amarela, malária, enfim. Tem que tomar muito cuidado. Então você tirar, colocar no lugar. Eu tenho uma planta na minha sala, uma espada de São Jorge da média, e para mim regar, ou você tem que colocar um pouquinho só, apesar de que ela fica dentro de um cachepô de madeira, e o vasinho no fundo dela é furado, para que não fique nada de depositado de água. Aquele vasinho é só para uma sujeira, mas quando eu vou regar, ou é um pouquinho só de água ali, ou retiro ela
rego fora, espero escorrer tudo, para depois colocar ela de volta no lugar. Então, assim também tem que ser. E aí é o queridinho de muitos por isso. Você coloca numa sala de recepção numa empresa, né? Ou num lugar especial, na sua cozinha, na sua copa. Então, porque é bonito. Ele também tem uma excelente drenagem devido aos seus poros, porque a cerâmica por dentro ela tem todos os seus poros também, não tanto como o vaso de barro, mas ela tem os seus poros. Então, essa porosidade interna retira o excesso de água, retendo para ele. Esses poros vão garantir uma boa aeração para as raízes. Aí temos os vasos de plásticos. São muito versáteis. Normalmente são o mais tradicional, como eu falei, é o barro de vaso, mas os de plástico estão sendo altamente usados porque são versáteis. Tem modelos feitos exclusivamente para orquídeas. Inclusive, quando você compra orquídea, aquele vasinho normalmente transparente de plástico que vem é próprio para orquídea. Se você pesquisar vasos para plantação de orquídea, você vai achar. Normalmente vem. Só que é difícil se achar num tamanho bom transparente. Eu vou falar isso na hora que eu for falar dos meus vasos, dos que eu uso. Devido à facilidade na produção do vaso, então ele é muito usado. Hoje, a maioria, muitos deles é feito de material reciclável. Possui diversas cores. Os meus ali são cores surtidas. Tamanhos e tipos. E claro, são mais baratos do que todos esses outros que eu falei. E ao contrário dos demais vasos que foram citados, eles retêm pouco ou quase nada de sais minerais. Não ficam nele, vão embora. Porque raramente eles são porosos. Se tiver um vaso mais poroso, aí tudo bem, ele vai reter um pouquinho. Só que não tem nem comparação você fazer a limpeza nos sais minerais num vaso de plástico como no vaso de barro, por exemplo. Ou internamente num vaso de cerâmica. Aí nós temos os vasos. Eu vou falar um pouco desse. O replantio antes de falar do transparente. Também o replantio e o reaproveitamento desses vasos são bem simples. Eu comprei vários vasos desses, se não me engano foram 10 que eu comprei para minhas orquídeas, que as minhas orquídeas ficavam num lugar ali embaixo de um sombrite. Aí eu resolvi levar os meus cactos suculentas para lá, então arranquei o sombrite, outro também era um depósito de sujeira, o sombrite, né? Depósito no mínimo de poeira. E aí eu trouxe os meus para dentro as minhas orquídeas para dentro da área. Então eu comprei desses vasos. Na época eu pensava em colocar tudo na parede aqui, por isso que eu comprei desses chato de um lado. Só que hoje eu coloco eles dentro de um suporte e coloco no estrado. Depois eu vou erguer o celular um pouquinho para mostrar. Só que ele só vem com esses furinhos pequenos aqui e um furinho pequeno aqui. Aí o que eu fiz? Fiz um furo bem maior aqui e olha os furos que eu fiz em volta, ó. Para ficar parecido com os vasos de barro e os vasos de cerâmica que são furados. Por quê? Para que as raízes respirem por aqui. Eu já tentei achar igual os vasos que eu falei que ela vem num vasinho menor de plástico. Transparente. Porque mesmo que fosse sem furo, eu furo.
Eu furo tudo isso aqui com um ferro de solda que eu tenho só para isso, um ferro de solda. Eu furo, redondo, mas em torno de 3 litros, passei em torno, claro que aí ele vai ser um pouquinho menos litros, porque como ele vai ser anelado inteiro, né? Ele vai ser uma circunferência, ele vai ser um pouco menor do que esse, só que vai dar o mesmo volume desse daqui, em torno de 3 litros, 3 litros e meio. Mas está muito difícil achar de plástico transparente, porque o que você acha é tudo para produtores, então é menorzinho, é de 800 ml, no máximo 1 litro, então são pequenos. E aí eu fiz isso. Eu vou erguer o celular para mostrar para vocês aonde estão as minhas orquídeas. Olha lá onde elas estão. Elas estão ali, elas ficam ali, ó. Elas ficam naquele estrado ali, ó. Eu tô com menos ali agora, elas ficam naquele estrado ali, mas já adquiri mais uma essa semana. Eu vou encher aquele estrado ali. E quando o vaso você conseguir transparente, de plástico transparente, são os que as phalaenopsis gostam. Por quê? Elas também fazem a fotossíntese pela raiz. Então vai entrar a claridade aqui para ela fazer a fotossíntese, porque nesses assim coloridos, só vai fazer a fotossíntese da claridade que entra por aqui. E se sair raiz por aqui, não corte, só se ela secar. Porque eu já falei, as raízes aéreas, elas respiram e fazem fotossíntese também por essas raízes aéreas. E elas pegam também nutrientes do ar. Então não se corta. Bônus. Temos outros vasos transparentes, que são ótimas opções também, inclusive para servir de cachepô. Muitos são de vidro. Então, é feito vários jeitos desses vasos. Também para se manter dentro de sala, dentro de uma sala de recepção, dentro de uma área de aconchego. Por quê? Porque também ficam bonitos. Só que a maioria dos de vidro, eles não são furados. Então, eles servem de cachepó. Então, vem no mesmo que eu falei anterior sobre o jeito de regar. E aí, esses aí, se você coloca ainda, usa um vaso de plástico transparente e dentro desse vidro, que também é transparente, se o vidro for colorido, não vai ser menos, né? Também vai continuar fazendo a fotossíntese. Temos os vasos também, chamado de não convencionais. E aí, por exemplo, você vai fazer cachepó. Por exemplo, uma panelinha de porcelana, por exemplo, você usar ela com uma chaleirinha de porcelana que você compra para servir de enfeite em cima da sua mesa, para fazer arranjos de flores mortas, né? De plástico, essas coisas. Você faz um cachepó para colocar o seu vasinho de orquídea. Tem diversos tipos de vasos não convencionais. Nesse daí nós podemos entrar também alguns de vidro. Só que tem que tomar cuidado também pelo acúmulo de água, mesmo que eu falei lá atrás. E esse acúmulo de água, além do que eu falei lá atrás, insetos, né, mosquito, apodrecimento, pode até causar um certo mau cheiro também, se você esquecer ali, essa água ficar apodrecida, vamos falar assim, podre. Mas o que você acha da sua criatividade? Um exemplo. Eu quero o vaso, por exemplo, que nesse meu aqui, tudo furado em volta. Mas eu quero um negócio bonito, diferente.
Sabe aquelas cestinhas de prendedores de roupa? Usa como vaso. Usa como vaso. Ela já tem até um negocinho para pendurar. Pega um tronco de árvore, faça a abertura nesse tronco de árvore. Eu vou tentar achar na internet tudo fotos e vou colocar. Faça a abertura nesse tronco assim, é o tronco aqui, né? Vamos supor, o tronco tá aqui. Você faz uma abertura aqui e planta orquídea ali. Faz os furos para sair água de rega e planta orquídea ali. Põe um pouco de substrato, né? Depois de um certo tempo, ela nem vai muito usar o substrato, porque ela vai se acomodar no tronco de árvore, como se fosse na árvore. Ah, mas ela não precisa do nutriente da árvore? Não, a orquídea não é parasita, ela usa o tronco das árvores somente como hospedeira. Ela usa o tronco somente como hospedeira. Ela não absorve nutrientes e seivas da árvore. Ela não é parasita. Há muito tempo a gente falou, a orquídea é parasita, parasita. Não, ela não é parasita. Ela absorve esses nutrientes lá na natureza do ar. Então tem que usar a criatividade. Aquele frasco, por exemplo, bonito, vamos fazer uma propagandinha da Tupperware, ou, claro, de outros, que você não vai usar mais, fura ele, coloca, dá um jeito de pendurar, dá um jeito de colocar suporte, principalmente se for daqueles frascos que tem é mais largo em cima, quase igual aos vasos que dá para o suporte chegar aqui e ele não cair. Tem que usar a criatividade para você ter algumas coisas diferentes. Eu tenho uma cumbuquinha muito antiga aqui, eu me fugiu o nome, que é daquelas antigas de ferro, com 3 pezinhos. Eu tenho broca de titânio, eu vou furar ela, fazer alguns furinhos nela, porque eu estou pensando em plantar suculenta nela. Plantar suculenta, não usar como cachepô, usar como vaso. Plantar suculenta. Claro que se eu vendesse como antiguidade, eu ganharia um dinheirinho, mas meu intuito não é esse. Meu intuito é meu negócio ser prazeroso. Então, esse foi mais um vídeo do canal Jardim em Vasos. Eu não falei nenhuma vez, mas vou falar agora. Se inscreva, acione o sininho para receber notificações, curte esse vídeo, compartilha. Vamos fazer o canal crescer mais e mais. Um grande forte abraço. Que Deus abençoe todas e todas. Fiquem em paz, alegria. Até o próximo vídeo e fui, peguei o voo. Fique com a chamada do meu netinho. Daqui um dia nós vamos mudar essa chamada, viu? Se inscreve no canal para ficar legal. Se inscreve no canal